Salmo 118, versos 13 e 14. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Pai, eu sou míope. Não consigo enxergar a grandeza de Cristo. Mas eu te suplico aqui nesta noite, assim como tiraste as escamas dos olhos de Paulo, tu tires as escamas dos nossos olhos, para nós enxergarmos além da letra, para nós enxergarmos além do véu, a pessoa de Jesus, a sua encarnação, a sua morte, sua ressurreição, a sua vida, a sua pessoa. Concede-nos a graça de podermos ver e descansar na suficiência do Senhor Jesus. No nome dele que nós oramos. Amém. Queridos, nós temos procurado olhar este Salmo 118 como um casulo que reflete, que manifesta a pessoa, a obra de Cristo. Já fizemos algumas afirmações aqui ao longo destas sequências de estudos que estamos caminhando. E este salmo, ele fala da misericórdia, da graça, da benignidade, do amor de Deus, que dura para sempre, mas também da sua atualização. Não é alguma coisa estático, ou simplesmente ele cobre os céus e a terra, não, mas ele também se contemporiza. Ele se torna atual. Esta misericórdia que cada madrugada ela vem, fresca, nova. E da angústia da existência, a dureza do viver, eu clamei ao Senhor e Ele me tirou da prisão, da incredulidade, e me alforriou pela sua graça. Me tirou desse lugar apertado, restrito, de ver só o que é possível ser visto. Não enxergar o poder do milagre, do que pode acontecer quando Deus age. Estava conversando com os homens essa semana, que eu sempre fico pensando como os colegas de Pedro ficaram depois que Pedro andou sobre as águas. Como é que eles se sentiram? E todos podiam ter andado sobre as águas, mas só Pedro teve a petulância de pedir a Jesus para chegar perto. Pelo resto da vida eles ficaram retidos dentro daquele barco. Ali Jesus estendeu um tapete vermelho muito mais poderoso do que o tapete da Tã. E Pedro andou sobre as águas. Imagino mais tarde João dizendo assim: puxa, eu andei tanto com você perto do Senhor e eu não pude andar nas águas. Não é que eu não pude, eu não criei que Deus pudesse me levar para um lugar espaçoso.
nós já tratamos aqui também da diferença entre o humanismo e o cristianismo, da autoconfiança e da confiança no alto. A autoconfiança, que é a doença que está perdurando na nossa geração, que faz com que a gente só veja esse aqui e agora, imediato. Como eu sou limitado pelas quatro paredes, ou pelo momento em que eu estou vivendo, pelo horizonte. Depois nós já vimos aqui nesse texto que ele é o centro da Bíblia. 594 versículos, capítulos de um lado, 594 capítulos do outro lado, Salmo 118 bem no meio, e o versículo 8 bem no meio da Bíblia. E o versículo 8 diz que é melhor confiar no Senhor, é melhor você fazer refúgio no Senhor do que confiar nos homens. E aí nós temos a grande crise existencial da humanidade. Na hora que vem uma doença, antes de eu ir buscar no Senhor, eu corro para o médico. Não há mal você procurar um médico. Só que o problema do rei Asa foi este. Ao invés de ele buscar o Senhor, ele buscou os médicos em primeiro lugar. E isto fez com que ele acabasse numa crise existencial profunda. O texto também nos fala da atração escatológica da cruz e da circuncisão comunitária em Cristo, nos versos 10 e 12. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor eu os circuncidei. Eu tirei aquilo que havia de prisão, a circuncisão em Cristo, não feita por mãos humanas, mas feita em Cristo. Esse é um salmo profundamente messiânico, o mais citado no Novo Testamento. Um salmo que prevalece a sua revelação da pessoa e da obra de Cristo. E hoje nós vamos verificar esta coisa que é a fraqueza do Cordeiro ante a fúria do pecado. Parece uma coisa, um contrassenso, mas ele diz assim: empurraram-me violentamente para me fazer cair. Parece que isso está ligado também àquele episódio que aconteceu um dia na vida de Jesus, lá em Nazaré, capítulo 4 de Lucas, no verso 16. Jesus havia voltado da tentação. A tentação é o centro de tudo aquilo que nós enfrentamos todos os dias. A tentação de Jesus, ela é a nossa tentação, é a tentação nossa de cada dia, é uma tentação por causa de subsistência, de comida, do material, é uma tentação que visa a glória, o espetáculo. Subimos lá no pináculo do templo e vamos fazer uma expressão de malabarismo e vamos ser famosos, e a tentação de termos os reinos do mundo em troca da nossa adoração. É uma tentação física, é uma psíquica, é uma espiritual. Todos os dias eu sou tentado. Eu sou tentado a confiar que o pão nosso de cada dia vem pelo meu trabalho. É verdade que eu tenho que trabalhar, mas tem tanta gente que trabalha e não tem. E aí nós temos que entrar numa crise existencial para explicar o que é isto. E tem tanta gente que não trabalha e tem demais. Tem até gente que faz discurso e já está devendo 2 milhões de reais à Receita Federal pelos discursos que foram feitos e não pagou até agora a Receita Federal. Se vocês quiserem saber, vão ver na internet ou nos coisas
que o ex-presidente não está pagando o imposto de renda. E nós sabemos que as coisas não são tão fáceis assim como a gente pensa, e que essa existência é uma existência realmente bastante difícil. Jesus acabava de chegar desse momento de refrega com a serpente. Ele passou os 3 rounds e não tinha ninguém da Bulgária, né? O búlgaro, o brasileiro ganhou, mas perdeu no tapetão. Não tinha ninguém da Bulgária no ringue para registrar, ele ganhou mesmo. Ganhou os 3 rounds. Vocês precisam atualizar-se com a questão do dia a dia. Vamos. Chegou a hora de você fazer uma visita à sua cidade natal. E ele foi até Nazaré, chegou lá em Nazaré. Deram um livro a ele, ele abriu o livro, parece que era o dia. Vocês se lembram que naquele tempo os livros não são como hoje, que a gente vai, o livro era um rolo. E eles iam lendo cada sábado, e chegou naquele dia, o negócio caiu, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos cativos. E ele foi lendo e disse, hoje cumpriu-se essa profecia. E ele falou muito bem. E a turma olhou para ele e disse, que palavra de graça é esta? E Jesus gostava de cutucar as pessoas. Ele fazia, parece que ele tinha vontade mesmo de provocar. Ele disse, olha, sabe de uma coisa? No tempo do profeta Elias, havia muitas viúvas em Israel, mas ele não foi enviado senão a viúva de Serepta, a Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas ele foi enviado ao general Naamã, o sírio. Mas isso é a mesma coisa que jogar pedra em casa de maribondo de tatu. Não sei se vocês sabem o que é maribondo de tatu, mas é um maribondo feroz. Eles foram para cima de Jesus para jogá-lo de cima do monte de Nazaré, porque Jesus mexeu com uma casta imexível, que é a casta do mérito, o religioso, que tem condições de apresentar atestados de bons antecedentes. Então, no verso 16, nós vamos ler aí o que eles fizeram com Jesus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Aí é o começo da história. Agora eu tenho que chegar no lugar, eu acho que é o verso 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça. Ainda não é esse. O Espírito do Senhor. Também não é esse. É 29. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Será que foi um ilusionismo? Eles foram com ele para jogá-lo lá no meio da multidão. Jogar de cima da... Eu fui lá no lugar onde seria o buraco. Empurrar ele para baixo. Violentamente me empurraram, mas o Senhor me livrou. É o Salmo 118. Seria esse o texto profético? Ou isto é mais do que um episódio histórico? Nós temos falado aqui que esse salmo, ele tem sempre, e com qualquer texto bíblico, ele tem sempre
um momento histórico presente, um momento relativamente da história do povo de Israel e um momento escatológico. Lembre-se que a palavra escatológico, que significa as coisas dos últimos tempos, elas iniciam no Pentecostes. O Pentecostes, ou o dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, inaugura os últimos dias. Como é que você sabe disso? Porque Pedro cita o profeta Joel, dizendo que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre o seu povo, sobre a igreja. E a partir desse momento nós temos vários textos bíblicos, havendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras, nos últimos dias nos falou pelo Filho. E por aí você vai encontrar que nós estamos, a partir do dia de Pentecostes, nós temos 2 tempos, 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, temos uma série de tempos na Bíblia. O cronômetro de judeu fechou, troque. E entrou o cronômetro dos gentios, troque. O dos judeus está esperando a última semana, a 70ª semana, que foi cortada lá na morte de Cordeiro. Depois abriu o cronômetro dos gentios. Quando chegar a plenitude dos gentios, fecha o cronômetro dos gentios e vai entrar o cronômetro dos judeus. A Bíblia tem uma linguagem muito própria para falar as coisas. Às vezes ela fala das coisas dos últimos dias primeiro do que fala das coisas da criação, e às vezes ela fala das coisas da criação antes de falar das coisas dos últimos dias. E ela não é um livro sistemático. Mas quando ele está falando aqui, empurraram-me violentamente para me fazer cair. Já vimos também, sempre fazendo um pouco de revisão, é com Moisés, é com Davi, ou com alguém que voltou juntamente com Zorobabel, com Neemias, com Esdras. A minha preferência é que esse salmo é um salmo de Moisés. Mas não vamos brigar por causa disso. Encontro vários que acham que foi Davi que escreveu, e outros que foram alguém pós-retorno. Mas a minha preferência é uma questão particular. E cada qual tem que ter essa capacidade de ter essa questão. Eu vou ver aqui uma fraqueza profunda, que leva à humilhação, mas que é o caminho da redenção. Esse livro aqui, chamado O Escândalo, a Cruz e a Ressurreição de Cristo, do Dr. Carson, ele fala, um dos grandes inógrafos é que escreve hinos. Alguém outro dia disse assim: pastor Gleison, o senhor fala umas palavras tão difíceis. Então agora eu estou fazendo dicionário junto. Um dos grandes inógrafos, não fui eu que escrevi não, ingleses, foi William Cowper. Ele era um brilhante e erudito que escreveu excelentes ensaios críticos para os alunos de Oxford e Cambridge. Mas em sua obra distintamente cristã, ele se uniu ao seu amigo e pastor John Newton para compor e publicar hinos de grande poder e profundidade. Deixa eu fazer um ponto aqui, tem um ponto, mas eu vou falar. John Newton
é o autor do Amazing Grace, a graça eterna de Jesus. Este hino é o mais cantado no mundo. Segundo alguns estudiosos desse assunto, esse hino, na verdade, a letra é de John Newton, mas a música é o choro dos escravos que gemiam no porão do navio em que ele era o dono e ele era um escravagista. Vendia escravos para a Europa. E o choro dos escravos era... Até quem diga que esse cântico ele é tocado nas notas pretas, só em sustenidos e bemóis. É um gemido. Este John Newton é o responsável por um movimento que deu a libertação dos escravos, depois que ele foi convertido, na Inglaterra. E este William Cowper era um menino que com 8 anos de idade a mãe morreu e o pai dele, advogado de sucesso em Londres, deu para ele um trabalho. O pai ia defender, ele ia defender a possibilidade do suicídio e o pai iria atacar. O pai queria que o filho se suicidasse, com 8 anos de idade, porque ele ia ficar livre da criança que ele tinha que criar. Ele fez uma defesa do suicídio. O menino foi para Cambridge estudar. Aos 11 anos de idade ele foi estuprado por uma pessoa que ele descreve só pelo tamanho do pé. Ele só lembra do pé, que era muito grande, o sapato. Aos 21 anos de idade, ele tentou o primeiro suicídio, aos 31, aos 41, aos 51, aos 61. E ele morreu antes, com 68 anos de idade. Antes de completar o outro tempo de... Ele foi, e agora contando, que ele foi se juntar a Newton. Todavia, as pessoas esquecem, muitas vezes, que Cowper lutou durante sua vida com profundas depressões e doenças clínicas. Ele foi internado 4 vezes por longos períodos em um asilo de loucos. Toda vez que ele recebia alta, ele era ajudado por uma amável senhora cristã da igreja em que Newton servia como pastor. Cerca de 100 anos depois de sua morte, a grande poetisa Elizabeth Barrett Browning escreveu um poema de 3 páginas intitulado Cowper's Grave, ou A Sepultura de Cowper. Neste poema, ela descreve a extraordinária influência de erudição, inódia e devoção pessoal de Cowper. Depois ela começa a aludir às terríveis noites sombrias da alma de Cowper. E referindo-se poderosamente ao clamor da desolação de Jesus, ela escreveu: sim, uma vez o clamor órfão de Emanuel, este mundo abalou. Um clamor singular, sem eco. Deus meu! Deus meu! Por que tu me virastes as costas? Procedeu dos lábios do santo
em meio à sua perdida criação. Porque nenhum dos perdidos use tais palavras de desolação. Você percebe o que a poetisa estava dizendo? Jesus proferiu este clamor agonizante: Deus meu, abandonado estou, para que por toda a eternidade William Cowper não tivesse de proferi-lo. Em suas depressões, Cowper se sentia completamente abandonado, mas o clamor de Cristo assegura que por toda a eternidade, William Cowper nunca proferiria esse mesmo clamor que Jesus. Jesus clamou: Deus meu, abandonado estou. Para que por toda a eternidade, Don Carson, Glênio Paranaguá e uma turma enorme não tenha de fazê-lo. Ouça as ironias da cruz. E Cowper então traduz isto: o homem que é zombado como rei, ele é rei. O homem que está totalmente sem poder é poderoso. O homem que não pode salvar a si mesmo, salva os outros. O homem que clama em desespero, confia em Deus. Naquele dia maldito, os soldados zombavam dele. Risadas estridentes em uma diversão de soldados. Salve, ó rei! Salve a ti mesmo! Zombavam, enquanto cuspiam nele. Pancadas brutais nesse dia de grande pesar. Embora a coroa fosse de espinhos, ele era rei de fato. Esplendor santo, banhado em perda de sangue. Todos os soldados cegos para este tema espantoso. Jesus, reinando de uma cruz amaldiçoada, era rei, rei dos reis. Fraqueza terrível macula o Deus homem espancado. Muito debilitado agora para levantar a trave, os soldados despedem-no e fixam os pregos. Veem-no pendurado no madeiro cruel. Os soldados despem-no e fixam os pregos. Veem-no pendurado no madeiro cruel. O templo de Deus está em ruínas. Ele foi destruído. Restos fúnebres são postos na sepultura e na rocha. Mas o templo ressurge no plano sábio de Deus. Nosso grande templo é o Filho de Deus, que a morte não o detém. Eis aquele que disse se preocupar com os outros. Aquele que disse ser vindo para salvar o perdido. Como podemos crer que ele salva os outros quando não pôde descer da cruz sangrenta? Salve-se a si mesmo, desça dessa cruz agora. Zombaria selvagem na desgraça do rei, mas ficar pendurado é precisamente como Cristo salva os outros, como o Rei da graça. Envolto em trevas, totalmente rejeitado, clamando: por que me abandonaste? Jesus suporta a ira de Deus sozinho e abatido. Derrama as lágrimas mais amargas em meu lugar. Os zombadores dizem: ele perdeu sua confiança, foi vencido pela hipocrisia. Mas, com resolução de fé, Jesus sabe que deve fazer a vontade de Deus e beber a morte por mim. Esse homem era louco? Sim. Cowper era louco. Louco por um Deus que havia enlouquecido ele de amor. Sozinho. A fraqueza do cordeiro é o atributo da onipotência divina na vida espiritual. Eu fico impressionado, irmãos.
Eu vi esta frase diante da guerra universal da meritocracia versus a indigência, onde nós vivemos querendo receber troféus, e onde o cordeiro recebeu uma coroa de espinhos e chibatadas no seu corpo para trazer as medalhas do seu peito. Eu vi essa frase. Deve ser onipotente aquele que for totalmente fraco, mas dependente por completo do poder de Deus. Deve ser onipotente aquele que for totalmente fraco, mas dependente totalmente do poder de Deus. O fracasso da cruz é a medida exata da onipotência de Deus. O poder revelado pela morte de Cristo é maior do que o poder manifesto na criação. Se Cristo teve poder para criar esse universo, ele teve muito mais poder para suportar a cruz, calado, sem abrir a sua boca, como uma ovelha muda. Bastava um espirro dele, nem um sopro, um espirro involuntário para destruir todo mundo. Pois foi ele que construiu. E por que ele suportou aquela cruz? É fraqueza? Se isto é fraqueza, eu quero ser fraco. Trata-se de um poder, meu irmão, que nós não somos capazes de perceber. Eu vejo na fraqueza de Deus sendo empurrado, indo até a cruz, um Deus todo-poderoso, cheio de graça e de verdade, amando a quem? Um glênio mentiroso, que tenta ser o que não é. E pacientemente e mansamente, ele vai conquistando esse coração. Sem usar pé de cabra, sem violentar, sem fúria, mansamente. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Fraqueza na cruz? Você está doido. O Deus morto é a maior expressão do poder de Deus. Peraí. Quem é mais valente? Quem dá a bufetada ou quem recebe e canta? Quem é o mais forte? É aquele que vai lá e pisa em cima do outro ou aquele que é pisado e faz festa? Entre os homens da arena que matavam e levantavam as suas adagas, e Paulo apanhando lá na cidade de Filipos, qual era o mais forte? Era aquele que diante do cacete cantava. O fogo ateado aos pés de Policarpo. Quem é Policarpo? Um velho pastor que substituiu João em Éfeso aos 86 anos. Puseram uma pira, puseram as lenhas, amarraram Policarpo e o carrasco lhe diz: negue a tua fé e será solto. Como poderei negar a minha fé? Faz 80 anos que eu ando com ele, ele nunca me negou. Poderia eu negá-lo agora? Ele sustenta a minha fé. Então, você vai ser queimado. O que vocês vão queimar? Um corpo que é pó?
é para o pó que voltará. O espírito jamais será queimado pelas fogos, pelas labaredas deste fogo, e nem pelas labaredas do inferno, porque um dia o meu Salvador ficou ali na cruz, realizando uma tão grande salvação em meu benefício. Depois vocês vão estudar a história e vão ver o que Policarpo fez. Enquanto o fogo queimava, ele cantava. Como se pode cantar numa fogueira, meus irmãos? Que anestesia é esta? Será que ele não estava sentindo a dor? Certamente, ele era humano. Mas a leve e momentânea tribulação não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. O que é isso? Me dizer que empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou, o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Não estou falando aqui de Moisés, nem de Davi, eu estou falando aqui do Cordeiro, fraco. Sim, mas ali tem poder suficiente para me libertar. Fracasso da cruz é a expressão do poder de Deus. Não tenho esperança para Adão. Não tenho esperança para mim. Não tenho esperança para você. Não tenho esperança para este mundo. Ele está fadado ao total desastre. Você e eu não evoluímos. Nós não melhoramos. Podemos ir para a escola e fazer institutos e pós-graduações, mas a mesma natureza tem aí. Não tenho esperança para religião. Só tenho esperança para substituição. O que significa isso? O Fluminense estava ganhando do Flamengo hoje. E o treinador tirou 3 jogadores. E botou 3 jogadores e ganhou a partida. Você e eu somos perna de pau. Não somos capazes de viver nesse mundo adequadamente. Tem que ser substituído. Se fizer um gol, vai para a glória. É o máximo. Não dá para. No reino de Deus não dá. Tem que ser substituído. Tira você e bota Cristo. Será que faz diferença? Será que faz diferença no seu casamento? Será que é sua mulher que é o seu problema? Será que é seu marido que é seu problema? Será que são meus filhos o meu problema? Será que são os pais o problema? Ou o problema é você? E sou eu? Será que não temos que ser trocados? Tem esperança para você, meu irmão? Por favor. Você acha que tem esperança? Se você disser que tem, diagnóstico certo. Psicopata. Na certa. Se defender, número 23. Ainda bem que não tem 24. Que seria. Nós não temos solução. Esse texto é louco. Quando cercaram-me por todos os lados. Eu acho que eu vou passar um pouquinho por esse texto. Salmo 22. Valeria a pena. Nem que seja de raspão.
E o tempo está rodando e eu já vou embora. Salmo 22. Este é outro salmo louco. É o salmo da cruz. Vamos botar esse salmo aqui na... Ó, vamos lá, dona... Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Pera, quem é esse que está falando isso aqui? Quem é que está falando isso aqui? Hein? Jesus. Foi Davi. Foi Davi, profeticamente foi Davi. Mas ele está falando de quem? Mas espera aí, Jesus era quem? Jesus era quem? Por favor. Eu acho que essa igreja sabe pelo menos alguma coisa. Quem era Jesus? O Filho do homem. Quem era Cristo? O Filho de Deus. Ele estava desencarnado lá na cruz, quando ele disse, Deus meu. Como é que ele não fala com o Pai? Meu Pai, por que me viraste as costas? Por que ele não falou, meu Pai? E só é a única vez que ele chama Deus de Deus. Diga. O que ele estava fazendo ali naquela cruz? Ele estava me substituindo, não é? A gente diz tudo isso. Ele estava me substituindo na cruz, estava ali substituindo. É verdade, ele estava ali substituindo. Mas o trabalho dele não era só substituir você lá, não. Era substituir para incluir. Espera lá, vamos continuar um pouquinho. Volta aqui. Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que tu me desamparaste? Por que me viraste as costas? Por que me abandonaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu grito. Aqui a palavra bramido é o berro do leão. Onde que o senhor está? Eu gosto de poesia. Eu gosto quando Castro Alves diz, olhando vozes da África, Deus, ó Deus, em que mundo, em que estrela tu te esconde embuçado nesses céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde corre então infinito. Onde tu estás, Senhor Deus? Quem estava gritando isso era a África, mas quem está gritando isso aqui é o Filho de Deus. Por quê? Porque ele ama a gente. E ele quer tirar o peso das costas, que a religião quer botar. Agora vamos para frente. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Você não sabe que em 6 horas nós tivemos dia e noite? O sol escureceu por 3 horas. Nenhum fenômeno na natureza explica aquele escurecimento. Houve uma noite de 3 horas que chama-se noite eterna. Para o Filho de Deus. Desamparado, empurrado. Porque ele tinha um cântico para nos dar, o cântico da sua salvação. Mas vamos um pouquinho mais. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Engraçado. Meu Deus, tu és santo e tu estás entronizado entre os louvores. Eu estou ali na cruz para levar um povo que tem cântico para produzir.
Não, que tem louvores. Tem muita gente que canta, mas não louva. Só geme, reclama e murmura. Daqui a pouco nós vamos sair daqui dessa porta e vai ver o cordão dos murmuradores gemendo, reclamando, criticando. E você cumprimenta ele, está tudo bem, mentiroso. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. lá para trás, livraste lá do Egito, livraram. Mas esse livramento não livrou você de você. Só livrou do Egito, mas não livrou você de você. Livrou do mundo, mas não livrou você de você. Qual é o seu pior inimigo, meu irmãozinho? Qual é o meu pior inimigo? Será que é o outro? O outro eu posso ficar sem ele durante a noite, enquanto eu durmo. E comigo não dá, porque até o meu sonho me persegue. Vamos lá. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Está falando do povo dele. Agora lá, para frente. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Era Davi que é verme? Davi era verme? O rei de Israel era verme? Quem é que é verme? Quem é que é verme? Quem é que é minhocuçu e não serpente? Hã? Fala. Não, Jesus. Eu sou verme e não homem. Opróbrio dos homens. Por que mudaste? Mudaste para o quê? Opróbrio dos homens, desprezado do povo. Agora vai lá. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Depois você vai ler o livro de a crucificação de Marcos, de Mateus, de Lucas. A crucificação de Jesus, descrita por eles. Eles meneando e com os seus lábios fazendo acusações. Vamos um pouquinho mais para frente. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. O senhor confiou no Senhor, que o Senhor te livre. Você não disse lá? Desce da cruz. O senhor confiou? Por que você salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? Porque se ele se salvasse, ele não podia me salvar. Para ele me salvar, ele teve que morrer. E para ele morrer, ele tinha uma finalidade: me levar a morrer junto com ele. Vamos mais um pouquinho? Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. Esse é o único que veio de mulher, não veio de homem. Fui formado e entretecido no seio da minha mãe, sem nenhum concurso de macho. Foi o Senhor que fez isto. Contudo, verso 10. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Continue. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Continue. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Olha, é a mesma palavra, cercaram-me, cercaram-me.
os touros de Bazã me rodeiam. Eu estou ali naquela cruz, mas eu estou ali com muita gente. Os ferozes. Continue. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Continue. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Davi não está falando dele, não. Isso é uma profecia a respeito de Cristo. Continue. Acabou? Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Tenho sede. O que é que deram para ele? Um vinho de péssima qualidade. Ele que era a videira. Toma um vinagre. Mas não reclamou. Continue. Cães me cercam, De novo. uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. É Davi falando dele? É? Davi foi traspassado? De Jesus. Continue. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Você sabe o que é contar todos os ossos em cima da cruz? Desidratação profunda. Você sabe qual é a dor maior que uma pessoa pode suportar aqui na terra? Deixa eu ver. Temos vários médicos. Qual é a dor maior? Quem já teve pedra de rim vai dizer que foi de rim. Mulher vai dizer que é parto. Angina? A cefaleia do trigêmeo. Ó, nós tivemos uma pessoa aqui na nossa igreja que morreu disso, lá em Brasília. Foi fazer uma cirurgia por causa disso. Sabe qual é a dor maior? Tétano. Contorções. Jesus teve tétano. Pregos enferrujados e perda total do seu sangue. Tem uma descrição de um médico que foi medir a capacidade de suportabilidade de Cristo na cruz. A dor foi grande, mas não era essa a dor que lhe matava. A dor que lhe matava era a dor do amor para uma raça rebelde que não o quer. Continue. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Parece que o negócio era bem atual. Estavam até repartindo as vestes e a túnica dele não podia ser rasgada, não tinha costura, lançaram sorte. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Essa palavra força minha é a mesma palavra que ele está dizendo ali. O Senhor é a minha força. Ele é o meu poder e o meu cântico, porque ele me trouxe salvação. Jesus era a humanidade sem pecado, que recebeu todo o pecado da humanidade. Ele não era um homem individual. Ele era um homem tão coletivo quanto o coletivo era Adão, quando pecou. E a sua morte era uma morte libertatória. Era de alforria. Alforria de quem? De mim. É por isso que Cowper
Alguém já cantou um hino de Cowper aqui nessa igreja? Antigamente a gente cantava. Vê se alguém tem um cantor cristão aí? Hã? Ainda tem cantor cristão aqui nessa igreja? Aqui de cristão agora nem cantor tem mais. É Bíblia e cantor, né? Encantou. Achei a fonte achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu na cruz, morrendo ali por mim, minha alma redimiu. Eu creio sim, Jesus por mim morreu. E sobre a cruz para me salvar, castigo padeceu. Isso aqui é teologia correta, viu? Mas no original ele é melhor do que aqui, porque quando a nossa irmã Maria da Glória Loureiro traduziu, ela fez uns arranjos poéticos. Porque você traduzir é difícil. Na cruz ele comigo estava e eu naquela cruz morri. Ele estava só, ele foi empurrado, mas ele tinha uma coisa para nós. Eu não sei porquê, eu tenho visto que a teologia da cruz ficou na cabeça, mas a experiência da cruz não entrou no coração. Nós sabemos muito sobre a cruz, mas não temos nenhuma experiência real. Você tem a litania de um católico da Idade Média na sua mão aí? Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me. Livra-me, Jesus. Vamos ver se a gente lê todo mundo junto. É litania. Você sabe o que significa litania? É uma expressão comunitária. O povo tem que ler junto. Vamos lá juntos. Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me. Livra-me, Jesus, do desejo de ser estimado, do desejo de ser amado, do desejo de ser exaltado, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser preferido a outros, do desejo de ser consultado, do desejo de ser aprovado, do medo de ser humilhado, do medo de ser desprezado, do medo de ser repreendido, do medo de ser esquecido, do medo de ser ridicularizado, do medo de ser prejudicado, do medo de ser alvo de suspeitas. E, Jesus, concede-me a graça de desejar que os outros possam ser mais amados que eu, que os outros possam ser mais estimados que eu, que na opinião do mundo outros possam crescer e eu diminuir, que outros possam ser escolhidos e eu posto de parte, que outros possam ser preferidos a mim em tudo, que outros possam tornar-se mais santos do que eu, contanto que eu me torno tão santo quanto devo ser. Orássemos assim sinceramente todos os dias, estou certo de que o Espírito Santo
transformaria de um modo maravilhoso as nossas vidas. Duvida? Você poderia fazer isto uma oração permanente dos desejos e dos medos? Livra-me dos desejos de ser. São 7 desejos, são 7 medos, são 7 declarações de libertação. São 21 ao todo. Seria uma coisa séria fazer isto? Eu considero esta oração um estímulo à prática da vida cristã. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.